Talvez, dentre as bem-aventuranças enunciadas por Jesus neste 5º capítulo, esta seja a bem-aventurança mais mal compreendida, mais sujeita a distorções nos nossos dias. Afinal de contas, dizer que alguém é manso nem sempre soa como um elogio. Na verdade, quase nunca soa como um elogio. Numa sociedade competitiva, numa sociedade agressiva, que lugar há para os mansos? Será que numa sociedade como a nossa, agressiva no trabalho, agressiva no trânsito e em tantas outras esferas, será que os mansos realmente vão herdar alguma coisa além da zombaria, além do descaso, das brincadeiras? Bem-aventurados os humildes de espírito estabelece o contraste com a arrogância, o contraste com o orgulho. Bem-aventurados os mansos estabelece um contraste, por sua vez, com a agressividade, com a violência, que são tantas vezes inerentes aos seres humanos. Mansidão não é fraqueza. Afaste essa associação entre mansidão e fraqueza. Mansidão significa força sob controle. Força sob controle. Aristóteles, filósofo, ele definiu a mansidão como o ponto exato de equilíbrio entre a ira descontrolada e a passividade. O ponto exato de equilíbrio entre a ira descontrolada e a passividade. Assim, a pessoa mansa é aquela que não se ira, como nós dizemos coloquialmente, por conta de bobagens, por conta de tolices. Por outro lado, uma pessoa mansa não fica resignada diante dos absurdos da vida. É alguém que age de modo equilibrado. A mansidão, portanto, dá o discernimento da hora exata, do momento exato. Hora exata de indignar-se, e hora exata, momento adequado para recolher-se, para resignar-se, momento para aceitar a situação. Por isso, eu dei o título para essa meditação, mansidão, força e serenidade. A mansidão reúne essas duas qualidades, a força e a serenidade. A Bíblia menciona 2 homens mansos. 2 personagens bíblicos são citados como mansos: Moisés e Jesus. Veja comigo o texto que está na tela e que nos fala a respeito de Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora veja o que o próprio Cristo disse a seu próprio respeito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Moisés e Jesus experimentaram o deserto na própria vida, experimentaram a solidão. Ambos lidaram com a oposição, lidaram com a perseguição. Ambos estiveram na presença de reis, foram confrontados e o foram duramente. Os 2 souberam o que é liderar pelo exemplo, o que é ter autoridade pelo exemplo e não liderar pela coerção, pela intimidação. Portanto, você pode não ser cristão, mas certamente você irá reconhecer que Moisés e Jesus estão entre os maiores personagens da história humana. E Moisés foi apresentado como manso, o homem mais manso da terra. E Jesus apresentou a si mesmo como manso e humilde de coração. Mas certamente, você há de concordar comigo, nem Moisés, nem Jesus estão na categoria de pessoas medrosas, pessoas tímidas, pessoas covardes. Foram 2 homens corajosos, que souberam combinar a serenidade com a força e utilizá-las da melhor forma possível. Há um ditado popular que diz o seguinte: se você não controlar os seus atos, você será controlado por eles. Eu gosto desse ditado, o acho bastante verdadeiro. Quantas pessoas que num momento de cabeça quente, que em algum momento perderam
o controle de si, das suas emoções, dos seus atos, fizeram coisas das quais se arrependeram, continuarão se arrependendo por toda a sua vida, apenas por um momento, porque não conseguiram controlar os seus atos. Mansidão é a medida certa, a medida exata entre a indignação e a resignação, o ponto de equilíbrio. Por isso, ser manso é ser emocionalmente estável, é ser equilibrado, constante. Mas a pergunta que talvez você me faça é: como eu posso desenvolver isso na minha vida? Como esta bem-aventurança pode se desenvolver, pode crescer na minha vida? Algumas orientações práticas que eu compartilho com você, extraídas da Palavra de Deus. A primeira delas é a seguinte: quando em conflito, seja firme e sereno. Há um fato na vida que é o seguinte: ninguém pode agradar todo mundo, todo o tempo. Em algum momento da sua vida, os conflitos surgirão. E a questão é a seguinte: como é que você vai lidar com os conflitos? Qual será a sua atitude? Como você vai reagir diante desses conflitos? O maior teste para a mansidão é quando nós nos defrontamos, e tantas vezes nós nos defrontamos com uma pessoa que gosta de discutir, gosta de se opor, gosta de provocar, gosta de incitar os outros a que acabem perdendo o controle. Diante disso, nós temos 3 alternativas: ou nós recuamos com medo, nos resignamos, mas por conta do medo nos rendemos. Podemos responder de forma irada, ou podemos responder em amor, com firmeza e com serenidade. Quando confrontado, portanto, seja firme, mas não seja agressivo, muito menos descontrolado. Nunca entre numa batalha, nunca entre numa luta em que a vitória não vai fazer nenhuma diferença para você, não vai contribuir em nada para a sua vida. Não entre numa discussão que não vai levar a lugar algum, evite-a. E tantas vezes nós sabemos que aquela discussão vai acabar do mesmo jeito e não vai levar a lugar algum, portanto, evite-a. Uma pessoa mansa é bem-aventurada, isto é, feliz, porque consegue ser flexível, sem que seja mole. Uma pessoa mansa consegue manter as suas convicções, aquilo que pensa, sem que seja intolerante. A Bíblia não nos proíbe de discordarmos, a Bíblia não proíbe os debates, de que enfrentemos pontos de vista que sejam antagônicos, divergentes, mas a Bíblia nos ensina que isto deve ser feito em mansidão, com mansidão. Veja o que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo. O texto está na tela. Diz assim: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Deve corrigir em mansidão, com espírito de mansidão. Segunda observação: quando corrigido, seja ensinável, seja tratável, seja uma pessoa ensinável, uma pessoa tratável. Pessoas mansas têm prontidão para ouvir e conservam um espírito positivo diante do aprendizado, daquilo que precisam aprender. Rick Warren é o pastor, na atualidade, considerado o mais influente dos Estados Unidos e um dos mais influentes do mundo. Foi capa da revista Time, foi convidado para fazer a oração de posse no primeiro mandato do presidente Obama, dando a ele um destaque nacional e mundial enormes. Mas lendo outro dia a respeito dele, encontrei algo curioso. Ele diz que tem o costume de andar com uma caderneta no seu bolso. E tem algumas perguntas que ele carrega nessa caderneta. E sempre que ele encontra um cristão que ele admira, uma pessoa com a qual ele sabe que pode aprender alguma coisa, ele retira a sua caderneta e começa a fazer a sua entrevista, perguntando coisas tais como: qual foi a decisão mais importante que você já tomou na sua vida? Como é que você administra o seu tempo? Quais são os livros mais importantes que você já leu?
E ele toma nota dessas coisas e busca aprender a partir destas e muitas outras perguntas. Tiago assim escreve: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós sempre podemos aprender alguma coisa. Não importa o ponto no qual você tenha chegado, não importa quanto você tenha avançado na sua vida, nas diferentes áreas, é sempre possível aprender um pouco mais e ser ensinado pelos outros, ser corrigido em alguns aspectos da nossa vida pelos outros. Uma outra questão importante é a seguinte: como é que você reage quando você é corrigido? Como você reage? Qual é a sua atitude? Com um espírito ensinável, tratável, ou reage de forma intratável? Na Bíblia, há um personagem que personifica a pessoa intratável. Era um homem rico, possuía uma grande fazenda com 3.000 ovelhas, 1.000 cabritos. Certa ocasião, Davi e os seus soldados estavam fugindo de Saul e estavam nas imediações daquela fazenda. Protegeram aquela fazenda de saqueadores, de ladrões que estavam por ali. Quando as provisões de Davi e seus soldados terminaram, Davi enviou alguns soldados até a fazenda daquele homem pedindo algum alimento, pedindo alguma provisão, sem impor nada para ele. Esse homem, chamado Nabal, assim respondeu aos soldados de Davi: quem é esse Davi? Será que algum escravo fugiu? Quem é esse Davi? Não vou lhe ajudar com nada. Tratou Davi com desprezo, com ira. Um empregado ouviu a resposta, achou que aquilo poderia não terminar bem, comunicou a Abigail, mulher de Nabal, e ela, de modo sensato, fez algumas provisões e fez com que isso chegasse até Davi e o seu exército. Nabal morreu poucos dias depois. O que eu quero ilustrar com Nabal? O espírito intratável. O livro de Samuel diz que Nabal era duro e maligno em todo o seu trato, intratável. Ele não era obrigado a alimentar o exército de Davi, mas poderia conversar, poderia dialogar, poderia ouvi-los, poderia pensar um modo de ajudá-los, mas tratou-os com ira, com desprezo, e por isso ficou caracterizado como pessoa intratável. A pessoa intratável age sempre de modo agressivo, é intolerante, áspera. O intratável não consegue ler o ambiente, não consegue discernir a conjuntura, o momento, falta-lhe sensibilidade. Por sua vez, aquele que é manso é ensinável, é tratável e sabe que pode, sabe que precisa aprender com os outros algo mais. Em terceiro lugar, quando ferido, escolha agir ao invés de reagir. Não há ninguém que passe pela vida sem ferimentos. Alguns ferimentos são propositais, outros são involuntários, são parte da vida, dos acertos e desacertos dos seres humanos. E o que é que a mansidão tem a ver com isso? A mansidão tem a ver com a forma como nós respondemos àqueles que nos ferem, como nós lidamos com esses ferimentos. Nós podemos responder na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, ou podemos responder àqueles que nos ferem, como Jesus ensinou que deveríamos responder. Veja Mateus 5, 38 e 39, o texto está na projeção. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Quando você devolve a ofensa, a agressão, na mesma moeda você está reagindo. Você, na verdade, está lutando segundo as regras do agressor. Você está lutando de acordo com aquilo, com as táticas que o próprio agressor estabeleceu para aquela luta. Você está agindo de modo mais instintivo e de modo irracional nesse momento. Viktor Frankl, famoso psiquiatra, foi levado ao campo de concentração de Auschwitz. Viktor Frankl assim descreveu a violência que ele sofreu, como ele experimentou aquele episódio de prisão naquele campo de concentração. Ele diz: eles, os nazistas, pegaram as minhas roupas, minha esposa
meus filhos, minha aliança de casamento. Pela primeira vez na minha vida, tive de ficar nu diante de estranhos. Naquele dia, eu percebi que eles poderiam tirar tudo o que eu tinha, menos a minha liberdade de escolher como eu iria respondê-los, como eu iria agir. Poderiam tirar tudo, menos a minha liberdade de escolher como eu iria agir, como eu iria respondê-los. Nós sempre temos escolha, sempre temos escolha. Como vamos agir diante daqueles que nos atacaram, que nos atacam, que nos ferem, que nos machucam? Frequentemente nós dizemos: eu gostaria de ter agido de modo diferente, mais as circunstâncias. Eu gostaria de ter sido mais calmo, mas as circunstâncias me levaram a isto ou aquilo. A mansidão significa a consciência aguda, que embora eu não controle as circunstâncias ao meu redor, embora eu não controle as ações dos outros, daqueles que estão ao meu redor, eu controlo as minhas respostas. Eu controlo as minhas respostas àqueles que estão ao meu redor e às circunstâncias que me envolvem. Termino a nossa meditação. Talvez você esteja pensando a essa altura, respire e diga: este padrão das bem-aventuranças não se aplica à minha vida. Eu estou fora. Eu sou uma pessoa diferente disso. Eu não consigo controlar as minhas reações, não consigo agir com serenidade e firmeza diante de provocações, de coisas que venham me perturbar. Pois bem, permita-me dizer uma coisa para você: ninguém consegue. Ninguém consegue. Por isso a mansidão é um fruto do Espírito Santo. É o resultado da ação do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito Santo que pode nos ajudar a alcançarmos mansidão na nossa vida. É Ele que pode produzir esse fruto, para que não venhamos apenas a reagir instintivamente, de modo irracional, mas que consigamos responder com amor, com serenidade e com calma em todas as circunstâncias. A mansidão é aprendida, ela é desenvolvida na nossa caminhada ao lado de Jesus, o nosso Mestre. Quero que você veja novamente comigo o texto que eu citei na abertura dessa mensagem. Jesus, apresentando a si mesmo, assim disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que alternativas você e eu temos à mansidão? Uma vida cheia de explosões de ira, de descontrole verbal, uma vida com sobrecarga emocional, provocada pela ira e pela raiva que vão se acumulando e fazem com que você venha a explodir em diferentes situações e momentos da sua vida, uma vida com um histórico de relacionamentos quebrados, de pessoas que nós vamos ferindo e também vamos sendo feridos ao longo do caminho. É essa alternativa que nós temos à mansidão, mas certamente não é isso que nenhum de nós quer para a nossa vida. Mansidão é a força controlada pelo amor. Mansidão é a força regrada pela serenidade. A mansidão confere a você a capacidade de revoltar-se com aquilo que está errado ao seu redor, sem que você internamente adoeça. Muitas pessoas se revoltam, protestam, mas adoecem por conta disso. A mansidão impede esse adoecimento pelo ressentimento e pela ira. Minha pergunta final para você é a seguinte: você está cansado? Aceite o convite de Jesus. Siga Jesus. Aprenda a caminhar no seu dia a dia ao lado de Jesus. E aprenda do Mestre Jesus o que significa ser manso e ter um coração humilde. Isso vai fazer muito bem para a sua vida e vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus o abençoe, Deus o guarde. Amém.